Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, voltamos com as nossas gravações, com os nossos ensinos, e nesta oportunidade nós vamos falar sobre eleição e predestinação. É bom que nós venha esclarecer os dois pontos, as duas vertentes mais popular, por assim dizer, dentro do cristianismo, que é o arminianismo e que é o calvinismo. Então nós vamos falar isso porque está dentro da doutrina da salvação, porque na próxima aula nós vamos falar sobre a Ordo Salutis e nós vamos falar sobre eleição e predestinação. Então, para que você venha ter base, entendimento do que se trata, então nós vamos falar um pouco. Antes de nós falar, vamos estar orando, pedindo a direção de Deus, capacitação do Espírito Santo, para que venha nos fazer entender essa doutrina. Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, para compreender e ter o discernimento. Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos ficar com a Tua Palavra, Senhor, naquilo que ela nos ensina e guardar ela na tábua do nosso coração, Senhor, para o louvor e glória do Seu santo e poderoso nome. Amém. E antes de nós começarmos a falar, é bom que se diga que tanto os calvinistas quanto os arminianos, nenhum dos dois pontos são heresias. E tanto calvinista quanto arminiano, eles vão pregar que a salvação ela é em Cristo Jesus. E isso é importante. Disso não há divergência. O que há divergência só é somente na forma, na mecânica da salvação. E essa palavra mecânica da salvação tem um livro escrito Arminianismo, a Mecânica da Salvação, do pastor Silas Daniel, publicado pela CPAD, e ele relata que esse termo veio do pregador Dr. Martyn Lloyd-Jones. Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele usa em um dos seus sermões esse termo, então ele acaba adotando no seu livro, e esse é o termo bastante popular. Então nós vamos começar falando sobre eleição e predestinação. Nós vamos falar sobre a tulipe e vamos falar sobre a factors. E eu quero primeiro dar um panorama sobre eleição e predestinação e dizer sobre o alcance da salvação de Cristo e falar sobre o sínodo de Dort e sobre a tulipe e factors. Então vamos começar falando sobre a eleição e a predestinação. É bom que se diga que tanto Armínio quanto Calvino, e tanto os arminianos quanto os calvinistas, eles entendiam que eleição e predestinação são duas coisas diferentes. Eu já vi muitas pessoas falando que são coisas iguais, mas não, eleição se dá com a escolha. Eleição se dá com a escolha. Nós estamos num período de eleição no nosso país, então nós vamos escolher um presidente através do voto. Então a eleição se dá com a escolha de uma pessoa, a escolha de um indivíduo. E predestinação tem a ver com o destino que essa pessoa vai. E predestinação ela tem a ver com o destino que essa pessoa vai. Então nós vamos falar agora um pouco sobre isso. Os calvinistas, nós vamos entender um pouco mais sobre isso, e é bom que se diga que nem Calvino e nem Armínio se preocuparam em fazer isso. E Jesus salvou os dois. Jesus salvou os dois, estão os dois na glória. Esse termo calvinista vem bem depois, esse termo arminiano vem bem depois, no sínodo de Dort, que começa por aí. E alguns irmãos, esses são os calvinistas, eles vão entender que Jesus morreu por apenas um grupo determinado. Jesus morreu por apenas um grupo determinado de pessoa. E a outra metade está predestinada. Ela está predestinada a ir para o inferno. Os calvinistas eles vão pensar assim, que Deus elegeu algumas para ir para o céu e outras para ir para o inferno. Eleição e predestinação. E o que nós entendemos? Nós entendemos um pouco, vamos dizer assim, uma doutrina arminiana, mas é preciso dizer que quando nós olhamos sobre eleição e predestinação, nós entendemos como o conhecimento prévio.
Então, o que Armínio entendia sobre eleição? É que Deus, na sua presciência, ele já havia eleitos e já havia salvo. Não é que Deus predestinou umas pessoas para ir para o inferno. Não, Deus não predestinou ninguém. Armínio vai falar, ou seja, que Deus já, na sua presciência e na sua onisciência, ele já via aqueles que iam aceitar e aqueles que iam recusar. Então, as pessoas que vão para o inferno, elas vão por recusar a graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, puxando mais um pouco também pelo lado de John Wesley, nós entendemos em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus elegeu a igreja para que venha pregar as boas novas. E num termo simples também, de uma forma arminiana de pensar, é que em Cristo nós somos eleitos em Cristo. A eleição ela não dá na pessoa, a eleição ela está em Cristo. E em Cristo nós somos predestinados a ir para o céu. E fora de Cristo nós somos predestinados a ir para o inferno. Então nós vamos falar semana que vem, na próxima aula, entender um pouco mais sobre esse pensamento de eleição e predestinação. Por enquanto, só fica por aqui. E agora nós vamos falar sobre o Sínodo de Dort. O que é o Sínodo de Dort? É bom que se diga que os pais da igreja, eles não tinham pensamento calvinista. Quando que começa a aparecer esse pensamento calvinista? Salvo engano, é no ano de no século IV. No século IV vem ali com Agostinho de Hipona. Porque Agostinho de Hipona, alguns vão falar Agostinho de Hipona novo, não Agostinho de Hipona velho, porque Agostinho de Hipona, ele tinha um pensamento, vamos dizer assim, arminiano. Ele tinha um pensamento arminiano. Os pais da igreja tinham esse pensamento. Só que se levanta um bispo, esse bispo ele tinha o nome de Pelágio. Pelágio entendia que o homem conseguia chegar a Deus pelas suas próprias forças. Pelágio entendia que o pecado de Adão não afetou o ser humano. Então, Agostinho de Hipona vai começar a refutar os pensamentos de Pelágio. E quando Agostinho de Hipona começa a refutar o pensamento de Pelágio, é na onde que ele começa a desenvolver essa doutrina da predestinação e da eleição, que Deus predestina uns para ir para o inferno e elege uns para ir para o céu. Então é Agostinho velho que ele chama, não Agostinho novo. Então Agostinho, para refutar Pelágio, ele desenvolve isso. Então Calvino, ele bebe na fonte de Agostinho. É lá que ele bebe. Então Calvino extrai os seus pensamentos dali e divulga essa doutrina. E é bom que se diga também que Melanchthon ele é o sucessor de Lutero. Ele tem uma teologia sistemática, e na teologia sistemática de Melanchthon ele não tem os pensamentos de Calvino. Melanchthon ele tem um pensamento, vamos dizer, que depois veio chamado de arminiano. Melanchthon ele tem essa posição, tá bom? Então, o que acontece? Calvino ele bebe nessa fonte. Calvino ele foi um dos reformadores, ali junto com Lutero, com Zwinglio e Calvino, foram os principais reformadores ali, mas não foram o único, teve os pré e os pós-reformadores. Mas o que acontece? Depois que Calvino morre, depois aí está lá o Armínio. Jacó Armínio, ele era um estudante de teologia, e Jacó Armínio, por sua vez, ele era calvinista. Jacó Armínio, ele era calvinista. Quando Calvino morre, Armínio ele tem os seus 10, por aí, um pouco ano a mais. Então, Armínio ele era calvinista, ele tinha o mesmo pensamento de Calvino. Só que o que acontece? Quando Calvino ele começa a estudar a Escritura, ele fala, peraí, tem algo errado, não é dessa forma. Então, Armínio começou a entender uma forma diferente sobre a mecânica da salvação. Só que o que acontece? Armínio também morre. E com isso eu quero dizer que nem Calvino nem Armínio preocuparam-se em fazer seguidores. Eles preocuparam-se em ensinar aquilo que a Bíblia estava. E cada um teve o seu ponto de vista. Então, tanto Calvino quanto Armínio morreu. E depois se levanta um grupo chamado remonstrantes. É bom que se diga que Armínio era da Holanda. E o que significa remonstrantes? Remonstrante significa protestante. É a palavra holandesa para protestante.
Então, esse grupo de remonstrantes eram os seguidores de Armínio. Eles pensavam assim como Armínio pensa. E o que eles fizeram? Eles convocaram um concílio, eles convocaram um sínodo, eles convocaram uma reunião. E por que essa reunião foi convocada? Para rever sobre a doutrina da salvação. Então, foi os seguidores de Armínio que fizeram isso. Então, esse sínodo ele ocorreu na cidade de Dort, ou Dordrecht, que foi realizado na Holanda. Esse sínodo aconteceu, é o sínodo de Dort, mais como famoso, conhecido, na cidade de Dordrecht ou Dort, mas é o sínodo de Dort. Então, se reúne os bispos para poder discutir teologia. E a primeira reunião, ela ocorre em 13 de novembro de 1618. E para você ver que o negócio foi tão sério, que ela foi até 9 de maio de 1619. E ela contou com representantes de 8 países, veio teólogos de 8 países diferentes para a Holanda para poderem discutir sobre isso. E o que foi estabelecido? Foi estabelecido o pensamento de Calvino. É claro que ocorreu muitas coisas que eu não quero entrar em detalhe, mas algumas coisas chatas que ocorreram. Não deixaram os teólogos arminianos falar, né? Foi algo até terrível que aconteceu ali. Mas o que ficou definido ali foi a doutrina de Calvino. E o arminianismo foi tido como pelagianismo, como heresia. Né? Então ele foi refutado. É aí que eles desenvolvem a tulipe e a factor. Então os remonstrantes acabaram perdendo nesse sínodo. E daí que sai os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. Então a tulipe é um acróstico é em inglês que está escrito, mas eu vou traduzir, até porque eu não conheço inglês. Tulipe, cada palavra dessa é um dos pontos do calvinismo. E o primeiro ponto que foi escrito é a depravação total. Depravação total. E o que é a depravação total? Isso até os arminianos creem. Nós já estudamos sobre a doutrina do pecado, é só você dar uma voltada que você vai lembrar. A depravação total é também afirmada pelos teólogos arminianos. E o que ela fala? Ela fala que o homem ele foi afetado 100% pelo pecado, tanto corpo, alma e espírito. E que o impossibilitou de se salvar. O que o impossibilitou de chegar a Deus com as suas próprias forças. E o que deixou a sua natureza contrário à vontade de Deus. Ou seja, isso é a depravação total. Isso é a depravação total. O ser humano foi afetado completamente pelo pecado. Então é o primeiro ponto do calvinista. E os arminianos eles também vão crer nessa forma. Só que nós precisamos entender, quando nós falamos sobre depravação total, sobre a questão do pecado. E aí tem 2 pensamentos dentro dos teólogos calvinistas, o supralapsariano e os infralapsariano. E é bom que nós entenda que isso são apenas especulações. O que eu vou falar aqui são especulações dentro da teologia calvinista. De uma forma simples de nós entender o pensamento supralapsariano, é entender que Deus decretou a queda lá na eternidade, eles vão falar isso, e depois da queda Deus decreta a eleição e a reprovação de alguns e a redenção. Então vamos lá, o supralapsariano entende que Deus lá na eternidade, antes de criar o homem, já decretou a queda, depois ele decreta quem vai para o céu e decreta quem vai para o inferno, e depois Deus decreta a redenção. Então isso antes da criação do homem. Só que aí vem os infralapsarianos. Os infralapsarianos, eles vão entender o quê? Eles vão entender que Deus primeiro, ele decretou a redenção e o pecado. Então eles vão colocar nessa ordem. É claro que não tem como saber, porque não tem texto bíblico. Por isso que eu falei que
apenas especulação dentro da teologia calvinista. Então os infralapsarianos vão entender primeiro a redenção, que Deus decretou a redenção, depois a queda. Depois veio a queda. Depois Deus decretou a queda. Então Deus viu a humanidade caída e determinou salvar alguns e lançar os outros para o inferno. Porque todos aqueles que pecaram, eles estão indo rumo ao inferno. Então o infralapsarianismo, ele se está com a eleição depois da queda, ou seja, só depois que o homem cai é que Deus elege. O supralapsarianismo é antes da queda, Deus já tinha eleito. E é bom que se diga, que muitos vão falar, esse é o pensamento calvinista, que os calvinistas não vão falar, não creem no livre-arbítrio. Isso acaba sendo um erro. Porque o que eles vão entender? Que com a queda, o homem, ele ficou com o seu livre-arbítrio afetado. E nós arminianos também cremos nisso, que o pecado afetou o livre-arbítrio do homem. E é interessante que Sproul, é um teólogo calvinista que descansa no Senhor, ele vai falar que é a livre agência que eles vão falar. O que significa livre agência? Livre agência significa que o homem só age segundo aquilo que Deus determinou. Então, só do fato de eu estar bebendo essa aguinha, eu estou exercendo meu livre-arbítrio e agindo segundo aquilo que Deus determinou. Livre agência. Livre agência. Então, o homem só age segundo aquilo que Deus determinou. E ele tem um livre-arbítrio. Ou seja, sua natureza, o seu livre-arbítrio está, vamos dizer assim, em concordância com a sua natureza. E qual que é a natureza do homem? É pecar. Então, o homem nunca vai agir contra a sua natureza. Então, dessa forma, Deus é soberano e o homem é responsável pelo seu pecado. Então, esse é o primeiro ponto, depravação total. O segundo ponto dentro da doutrina calvinista, se você pegar esse aqui em inglês, você vai ver que cada palavra dessa que responde. Eu não sei ler, então nem vou falar para os irmãos. O segundo ponto é a expiação, com X e não com S. Expiação limitada. É o segundo ponto que ficou decidido no Sínodo de Dort. Então, o segundo ponto que os teólogos calvinistas elaboraram no Sínodo de Dort foi a expiação limitada. Ô Jesus, como é que agora saiu aqui? Expiação limitada. E o que eles queriam dizer com expiação? Na verdade, expiação limitada. Esse ponto, na verdade, esse é o terceiro ponto, eu só troquei a ordem, mas dá para ir. Esse ponto, eles ensinam que Deus elege incondicionalmente. Vamos lá para Efésios capítulo 1, versículo 4. É um texto que eles vão usar bastante. E esse aqui é os pontos calvinistas. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, mas eu só vou ler o versículo 4, é o que está escrito. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, o que eles querem dizer com eleição incondicional? Que Deus elegeu incondicionalmente algumas pessoas para ir para o céu. Ou seja, no pensamento calvinista, Deus está olhando lá de cima e toda a humanidade, pelo pecado, está indo para o inferno. E Deus planejou eleger umas pessoas. Deus escolheu algumas dessas que estavam indo para o inferno para que fosse para o céu. Então esse é um dos textos, ou seja, e Ele nos elegeu. Aí que eles colocam como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então essa eleição ela se dá na eternidade. Aí se você pedir, o que eles vão falar? Que não tem um texto bíblico que vai falar qual que é a condição de Deus eleger um e outros não. Esse é o mistério de Deus. Assim como a Trindade é um mistério de Deus e não tem uma explicação, vamos dizer assim, lógica, assim como a dupla natureza não tem uma explicação lógica, assim é a eleição incondicional. Porque a própria Bíblia vai falar que Deus fez uns vasos para a honra e alguns para a perdição. Romanos capítulo 9, versículo 21, versículo 22. Romanos capítulo 9, versículo 1, versículo 22. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder,
suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição. Ou seja, então Deus ele tem suportado esses pecadores, e eles estão indo para a perdição. Então foi Deus que fez eles para a perdição. Deus predeterminou eles para a perdição. Então quando eles vão falar de expiação limitada, ou seja, que o sacrifício de Jesus Cristo foi limitado. Não é para todos, mas todos os eleitos. Todos os eleitos, é isso que eles queriam falar. Então esse foi um dos pontos que foi estabelecido. Aí também eles colocaram a eleição incondicional, que eu acabei de falar, eu acho que eu troquei, expiação limitada, dá esse mesmo ponto. Troquei. Eu troquei. Na verdade aqui é eleição incondicional. Eu falei de eleição, falei expiação. Expiação é o próximo ponto. É eleição incondicional. Fiquem com o mesmo pensamento. O pensamento é certo, eu só troquei a ordem. É eleição incondicional. Então o pensamento é o mesmo. Eu só troquei expiação, falei expiação depois. Então o que é eleição incondicional? Foi o que eu acabei de falar. A eleição incondicional é que Deus elege umas pessoas incondicionalmente, independente do que ela venha fazer, independente do seu mérito próprio, independente do que aquilo que ela vai crer ou não. Então é isso que eles querem dizer, ou seja, Deus ele elege incondicionalmente, não há uma condição, Deus elegeu. É os dois textos que eu acabei de falar. Então vem a expiação ilimitada. Agora sim, expiação ilimitada. E o que eles querem dizer com expiação ilimitada? Ou seja, que o sacrifício de Jesus Cristo foi limitado. Quando eles vão ler João capítulo 3, versículo 16, é que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, então eles vão entender o quê? Que Deus ama o mundo, mas o sacrifício de Jesus Cristo é apenas para os eleitos, que nós acabamos de falar. Ou seja, então o sacrifício de Cristo é limitado. Cristo não morreu por todo mundo, Cristo morreu por todos os eleitos. Cristo morreu por todos os eleitos. E Agostinho de Hipona, ele vai falar que o sacrifício de Cristo foi tão poderoso, mas tão poderoso, que poderia salvar a humanidade toda. Mas o sacrifício de Cristo se restringe apenas para aqueles a quem ele quis salvar. E é isso que eles falam com expiação limitada. É uma expiação limitada. E por que eles falam isso no Sínodo de Dort? Porque eles estavam pensando que os arminianos eram pelagianos. E eles vão dizer que se Cristo morreu por todos, então não precisa pregar o Evangelho, porque no final todos vão para o céu. Então foi esse pensamento que eles desenvolveram na expiação limitada. Então vamos para mais algum. Graça irresistível. Graça irresistível. Ou seja, o que eles vão falar? Que quando se prega o Evangelho, que é uma ordenança de Jesus Cristo falou de por todo mundo pegar o Evangelho, aqueles que são eleitos, eles vão crer. Eles não vão resistir ao convite, eles não vão resistir à graça de Deus, eles não vão relutar com a graça de Deus, eles vão vir, porque quando um eleito, ele ouvir a pregação do Evangelho, a expiação que foi limitada por ele, ele não vai resistir ao apelo. Ou seja, então ele vai vir. A luz do Evangelho vai iluminar no seu coração. Porque, vamos ler aqui em Filipenses capítulo 2, é um texto que eles usam. Aí nós vamos explicar sobre o monergismo, o que eles entendem, o que eles querem dizer com isso. Capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, então é Deus que opera na vida do eleito, tanto o querer quanto o efetuar. Então, quando o eleito que está perdido, que ainda a luz do Evangelho não foi iluminada, ele ouve a pregação, então ele não vai resistir ao convite do Evangelho e ele vai vir. E eles também usam um termo aqui que se chama monergismo. O
que é monergismo? Mono, um, e energismo é ergon. Ergon vem de energia, ou seja, é Deus que o habilita a crer. E essa pessoa não tem como voltar atrás, porque é Deus que proporcionou ela crer e ela vai vir incondicionalmente. Ela não vai conseguir resistir, ou seja, então o monergismo dá a ideia de um só. Ou seja, é um só que vai atuar. O texto que está falando aqui é Deus que opera o querer. Não é o pecador que vai falar assim, mas ele vai vir de qualquer forma, porque é Deus que está operando na vida dele. Então é monergismo, ou seja, é uma só pessoa. E é Deus que está operando na vida dele e vai o habilitar a vir que não, de uma forma que ele não conseguirá resistir. Então isso é graça irresistível. O pecador não vai resistir e monergismo é somente Deus que opera na obra da salvação. O pecador não é o sim dele. Ele só falou sim porque Deus o habilitou. E o último é a perseverança dos santos. O último ponto. Perseverança dos santos. E o que os teólogos calvinistas eles queriam falar com perseverança dos santos? Eles vão falar que o homem ele é depravado totalmente, incapaz de chegar a Deus, incapaz de salvar, que a eleição ela foi incondicional, ou seja, não há condição do pecador, e Deus na eternidade propõe eleger alguns e predestinar outros para o inferno, que a expiação ela foi limitada por esse eleito, que a graça ela vai ser irresistível para esse eleito e que esse eleito não tem como cair da graça, porque uma vez que ele foi eleito, Deus vai perseverar por ele até o fim. Deus vai perseverar por ele até o fim. Ou seja, então a pessoa não tem possibilidade de sair da igreja, porque se sair da igreja, eles vão lá para, eu acho que é 1 João capítulo 4, versículo 9, que fala: era um dos nossos, estava com a gente, estava conosco, mas era de nós porque não era de nós. Ou seja, então se essa pessoa um dia chegar a sair, quer dizer que ela não foi um eleito, porque um eleito Deus vai perseverar. E um eleito ele pode até parar de vir para a igreja, mas como ele é eleito, ele vai voltar de uma forma irresistível. Então, perseverança dos santos é Deus que persevera na salvação do crente. Não é o crente que se persevera pelas suas próprias forças, não. Lembra, monergismo é somente Deus, dá a ideia de somente Deus. Você se santifica porque é obra da graça de Deus. É Deus que proporciona, é Deus que o capacita, é Deus que está fazendo você perseverar. Então vamos lá para 1 João, capítulo 2, versículo 19. É um dos textos usados para fundamentar esse pensamento. Capítulo 2, versículo 19. É o que eu falei, se ele saiu, saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. Ou seja, ele estava na igreja, até gostou da música, da pregação, mas ele não era um eleito. Porque uma vez que Deus elege, essa pessoa não vai sair. Vamos lá para Hebreus, é um texto forte. Hebreus capítulo, eu não tenho pensamento calvinista, mas esse aqui é um texto muito difícil de se refutar. Mas é um texto bastante legal que eles usam. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Olha o que está escrito. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro recaírem, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o exporam ao vitupério. Então o que ele está falando aqui? É impossível uma pessoa que foi eleita, ela decair da fé. Não tem como um eleito, ele cair da graça, porque Deus vai estar perseverando por ele. E eu quero ler mais um texto aqui, que é Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ou seja, perceba que é impossível aqueles que já foram iluminados voltarem atrás. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6 está escrito: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus. Ou seja, então é Deus que começa a boa obra. É Deus que opera, ou seja, Ele continuará até o dia de Jesus. E o pecador, ele vai.
porque é Deus que persevera. Então esses são 5 pontos calvinistas. Espero que tenha ficado bastante claro. E agora nós vamos falar sobre o factor. Factos são os pontos que os arminianos apresentaram nesse concílio, nesse debate, nesses sínodos de Dort. Factor. Foi o ponto. E o que está falando? O primeiro ponto é a depravação total. Depravação, não devia nem ter apagado a depravação. Depravação total. Então o pensamento é o mesmo. Depravação total, o pensamento é o mesmo. Que após o pecado, o homem ele é impossibilitado de salvar, ele é impossibilitado de chegar até Deus, a sua natureza está contrária à vontade de Deus, ele só vai agir conforme a sua natureza, e a sua natureza é pecar. Mas aqui entra um ponto interessante. Lembra que eu falei que dentro dos calvinistas eles entendem sobre a livre agência? O que é a livre agência? O homem só age segundo aquilo que Deus predeterminou. Os arminianos vão falar que não, que o homem tem a liberdade. Que o homem tem a liberdade. Eu acho que foi na aula passada nós gravamos falar um pouco sobre livre-arbítrio. Ou seja, o homem tem a liberdade. Ele tem o livre-arbítrio. Ele não é, dizemos, algo, ele não está fazendo porque isso Deus determinou. Ele está fazendo porque ele é um ser livre. Ele está adorando Deus porque Deus é um ser livre. Porque ele é um ser livre. Ele está fazendo qualquer coisa porque ele é um ser livre, ele tem o seu direito de escolha. Então eles vão falar isso, que ele não está agindo conforme Deus falou, ele está agindo porque ele é livre. É a liberdade libertária que eles vão falar. Então entra essa pequena diferença, que não é o homem que foi predeterminado todas as suas ações por Deus, mas ele está agindo porque ele é livre. Mas é bom que se diga que nós também entendemos que nós só vamos agir conforme a nossa natureza, que é pecar. O segundo ponto é a eleição condicional. Aqui começa a entrar a divergência. Eleição condicional. E o que eles queriam dizer com isso? Perceba que os calvinistas, eles estavam falando o quê? Que a eleição é incondicional. Independente de qualquer condição, o eleito ele vai crer e vai vir. Dentro do arminianismo, a eleição ela é condicional. Qual que é a condição? Crer. Simples assim. Crê. Então vamos ler aqui João 6,40. João 6,40. Evangelho de João 6,40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Perceba que qual que é a vontade de Deus? Que todos se salvem. Mas precisa fazer o quê? Crer. É o que Jesus está falando. É esta, que todo aquele que vê o Filho e crê. Então, dentro da teologia arminiana, tem uma condição para você ser salvo. Você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa aceitar. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê. Então, tem uma condição. Qual que é a condição? Crer. Crer em Jesus Cristo para ser salvo. Precisamos crer para a salvação. Isso não é mérito nosso que eles vão falar. Os calvinistas vão falar que não, aí o homem terá mérito. Não terá mérito nenhum. Porque nós entendemos que o nosso livre-arbítrio ele foi afetado pelo pecado. E é o Espírito Santo que nos capacita, nos ilumina, que nos faz entender que somos pecadores, nos ilumina com a mensagem do Evangelho e nos dá a condição de crer em Jesus Cristo. Ou seja, o nosso livre-arbítrio ele foi afetado, mas o Espírito Santo ele nos habilita a dizer sim ou a dizer não. É o que eles chamam de sinergismo, que dá, ou seja, a ação conjunta. Você foi habilitado a crer, mas você pode dizer não. Então, tem uma condição para a salvação: crer em Jesus Cristo. O terceiro ponto que os teólogos expuseram é a expiação ilimitada. O que é expiação ilimitada? Perceba que no calvinismo a expiação é o quê? Limitada somente para os eleitos. No arminianismo não, ela é ilimitada, ela é para todos.
Vamos ler aqui um texto, Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2,11, vocês não terão outros textos aí para poder pensar? Olha o que está escrito: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aqui não é todos eleitos, é todos os pecadores. A graça de Deus, Jesus Cristo morreu na cruz, foi por todos. Mas quando nós falamos que Jesus Cristo morreu na cruz por todos, nós não estamos falando que no final todos serão salvos, não é isso que nós estamos querendo dizer. Nós estamos falando que o sacrifício de Jesus Cristo foi para toda a humanidade. Mas para que eles venham obter essa salvação, eles precisam crer no sacrifício de Jesus Cristo. Porque se eles não crerem no sacrifício de Jesus Cristo, eles já estão condenados. O próprio Jesus falou: aquele que não crê no Filho já está condenado. Então, quando nós falamos que o sacrifício de Jesus Cristo foi para todos, nós não estamos falando que no final de tudo, todos vão para o céu. Não, todos os que crêem. Porque é obra de Jesus Cristo a salvação, não obra do pecador. Então, a expiação, expiação ela é o quê? Ilimitada. Vocês terão o texto, ou seja, Jesus Cristo morreu por todos, mas o pecador ele precisa crer. Agora é a graça resistível. Foi o ponto para se contrapor a graça resistível. A graça é resistível. Perceba que dentro do calvinismo, a graça ela é irresistível. Ou seja, o pecador não vai resistir. Mas para nós fica muito estranho. Fica muito estranho. Eu não quero ser salvo, mas eu quero te salvar. Eu não quero ser salvo, eu não quero ir para a igreja, mas você vai. Fica estranho pensar dessa forma, né? Você vai incondicionalmente, porque você não vai conseguir resistir. Não, os arminianos entenderam de uma forma diferente. Entenderam que o pecador, ele consegue resistir à graça. Ele consegue dizer não para a pregação. Ele consegue dizer não para a salvação. Ele consegue virar as suas costas. Então a graça de Deus, ela pode ser resistida. Você pode fechar o seu coração. É só você ler a história de Israel. O povo de Israel, por diversas vezes, endureceu o coração. Tanto é que o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, eu faço questão de ler ele aqui, é um texto que mostra ali claramente que você pode resistir, você pode fechar o seu coração. Atos 7,51 é um texto muito claro que vai falar isso, o próprio Estevão. Homens de dura cerviz é isso aqui é cervical, ou seja, não se dobra. Não se dobram, homens de dura cerviz. E ele começa falando: incircuncisos de coração, um argumento forte, e ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Como assim os vossos pais? Aqueles do deserto, porque é o argumento que ele está trazendo do povo de Israel, que por vezes endureceu o coração. Perceba, resistiu ao Espírito Santo. Isso aqui é uma pedra no sapato no calvinismo. Porque aqui está mostrando que eles resistiam ao Espírito Santo. Por isso que ele está falando, vocês estão resistindo. Ele estava pregando e eles estavam resistindo. Porque o Espírito Santo queria iluminar eles para a salvação em Cristo Jesus. E eles estavam debaixo do jugo da lei. Eles não estavam entendendo o que eles estavam fazendo. Eles estavam resistindo. Mateus capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata e apredeja os seus profetas. Tantas vezes eu vos quis ajuntar como uma galinha junto os pintos debaixo das suas asas. E Jesus termina falando, e vocês não quisessem. Ou seja, se eles não quiserem, quer dizer que eles resistiram à vontade de Deus. Então a graça ela pode ser resistida, sim. A graça ela pode ser resistida, sim. O pecador ele consegue resistir. E agora o último ponto é a segurança em Cristo. Isso aqui precisa ser bastante explicado. O que eles estavam querendo dizer? Que a segurança da salvação ela está em Cristo. A segurança da salvação ela está em Cristo. E eu já vi muitas pessoas dentro da igreja, claro, por desconhecer a doutrina, que falam, hoje você está salvo, amanhã você não está salvo, hoje você está salvo, amanhã você está salvo, hoje seu nome está escrito no livro da vida, amanhã você não está, Senhor escreve, Senhor apaga. Isso não, irmãos, isso a Bíblia não ensina. Nós podemos falar que se nós fomos salvos, se nós fomos iluminados, nós temos essa segurança de salvação, e nós vamos até o fim. Nós cremos assim também. Há muitos arminianos que creem assim também. Nós cremos que o ser humano pode decair da graça. E aqui nós não estamos falando que aqueles que decaíram não eram eleitos. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que nós podemos falar que nós fomos uma vez salvos para sempre. Mas nós podemos sair da presença de Deus.
Mas não por Jesus Cristo, por nós mesmos, por nossas atitudes, que nós decaímos da graça. Então, quando nós falamos de segurança em Cristo, que a nossa salvação ela está segura em Cristo Jesus. João capítulo 15, versículo 6. Evangelho de João capítulo 15, versículo 6. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Perceba, se não estiver em Cristo, será cortado e lançado fora. Então a salvação está onde? Em Cristo. Em Cristo Jesus nós estamos determinados a ir ao céu. Vou ler mais um texto aqui, Colossenses, para nós encerrar. Capítulo 1, versículo 22 e 23. Esse é um texto muito lindo, eu gosto muito desse texto. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, e irrepreensíveis, e inculpáveis, se na verdade permaneceis fundados firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Perceba, ele está falando o quê? Se permaneceres fundados e firmes, vocês serão o quê? Salvos. Então essa segurança da salvação ela não está no pecador. A segurança da salvação não está nas nossas obras, mas a segurança da salvação ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E foi isso que ele quis falar nesse debate. Então, o sinônimo de Dort ficou estabelecido os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. Então, como lição de casa, você vai explicar com as suas palavras o que você entendeu sobre eleição e predestinação, que eu falei no começo da aula, e como nós temos uma confissão de fé, podemos dizer assim, arminiana, que nós somos da Assembleia de Deus. Você vai achar um texto para a segurança da salvação em Cristo, um texto sobre a graça pode ser resistida, um texto sobre a expiação ilimitada, um texto sobre a eleição incondicional e um texto sobre a depravação total. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Eu espero você até semana que vem. Vigie, ore e lê a Bíblia, porque Jesus está voltando. Amém.